Esperava. Muito bem. Vamos lá. Sim, Tem que expandir um pouquinho o plano, mas o outorga é o ponto que mais tem preocupado nele. vamos lá. Matheus, o outorga é uma situação que preocupa, né? Eu trabalho na área, eu sou advogado, também trabalho na área imobiliária. E é uma situação que causa pânico. É claro, né? Porque é uma forma de expropriar a propriedade dos outros, né? Então, assim, pelo menos na minha leitura. Né? Na minha também, mas acho que assim, é pior que isso, vai dificultar a permuta, porque de trocar vai ficar ruim. E, olha, a região metropolitana, Belo Horizonte tem um ITBI mais alto, se não me engano, a burocracia muitas vezes maior. E lá não tem outorga, você vai afugentar investimento. Vai falar, cara, não investe aqui não, segue ali. E então, assim, e como a proposta dos valores da outorga parecem propostas nobres, que é o que eles dizem, que os valores... Que o dinheiro vai ser investido em moradia popular. Isso, então, assim, A promessa é bonitinha. quanto à quarta conferência, falaram que esperavam arrecadar em torno de 60 milhões, mas que com a crise esse valor baixou. Essa casa custou 240 milhões esse ano. Então eu fiz um protocolo formal para a presidência, sugerindo uma mudança dos valores, então tira 20% desse orçamento, Resolve o problema. resolve o Né? problema e não precisa fazer ninguém pagar mais. Um raciocínio bem interessante. viu, Vamos Gabriel? começar cortando. Então esse texto foi publicado no meu blog pessoal e no ILMG, onde eu mantenho uma coluna, Sim. normalmente uma vez por mês ou a cada 15 dias. A proposta foi feita ao presidente, fiz o protocolo formal. Quando é que você protocolizou lá? Hoje? Hoje Ótimo. mesmo. E assim, 40 milhões resolveria o problema, essa casa custa 240. E não precisa, né? Porque afinal de contas produziu o que de tão útil ano passado para custar 240 milhões de reais? Nada, quase nada. Não produziu nada. Absurdo de leis, uma situação, cada dia tem uma lei nova, sem com pouca efetividade. Engraçado que o seu texto revela uma coisa curiosa. A tendência do poder público é sempre olhar para onde ele consegue tirar mais dinheiro. Ele nunca olha da onde ele poderia cortar algum tipo de despesa para poder eventualmente destinar para a finalidade. Né? Os nossos ajustes são sempre feitos do ponto de vista da receita. É claro, Não nunca na despesa. Né? Eu tenho a impressão que o presidente vai ignorar solenemente o texto, porque é a natureza, né? Eu também acho. Mas, se você me permitir, eu vou preparar para fazer uma referência expressa ao texto na abertura da sessão do próximo mês. Hoje é o nosso último dia de sessão, a pauta está bem tumultuada. Mas na hora que abrir as sessões de setembro, com a sua autorização, Gabriel, eu vou vou projetar, vou perguntar para o presidente se ele já recebeu, se ele chegou a ler, porque é uma provocação importante, né? Assim, por que tirar dinheiro de quem trabalhou a vida inteira para comprar imóvel? Porque tem uma coisa que me irrita profundamente na lógica do outorga, duas coisas. Primeiro, porque a conta não fica de pé. Falam nos 68 milhões, mas eles pegaram um momento para fazer a conta de melhor cenário da construção civil nos últimos 10 anos, e aí ignoram que isso vai alterar o custo dos imóveis e, portanto, se não esquece a crise, só a criação da outorga já diminuiria a procura de imóveis consideravelmente, e aí faz uma conta de mentirinha. Então essa é a primeira coisa que me irrita. Mas a segunda coisa que me incomoda é que, no fundo, o objetivo da outorga é fonte de arrecadação, porque a prefeitura não quer resolver o problema de outro jeito. Você sabe que esse valor não vai. Aí vai ficar para o caixa geral e vai ficar naquela... Não vai chegar para a finalidade que estão esperando. Ué, eu acho a provocação muito boa. Você milita na área, Gabriel? Você tem? De imobiliário? Construtora, imobiliária, corretor independente. Eu até tomei conhecimento por isso. Eu nunca tinha acompanhado o plano diretor. Aí um dia, numa reunião com um corretor, oferecendo imóvel de um cliente meu, conversando com ele da possibilidade, ele colocava e ele falou, acompanhando o plano diretor. Eu falei, já ouvi falar. Ele falou, deixa eu te contar o que está acontecendo. Aí ele me chamava para a Eu tenho a impressão que, em virtude da movimentação da sociedade civil, o plano até não vai ser votado logo.
Mas é o tipo de coisa que a gente tem que ficar atento, porque senão a hora que ele for votado, vai ser votado do jeito que está e vai ficar por isso mesmo. Eu posso tirar uma cópia desse Claro, documento? você para tirar uma cópia, para a gente poder guardar. Então, assim, foi uma provocação que eu gostaria de fazer, inclusive de falar com o pessoal do setor pressione seu vereador. Cada um pressionar o seu próprio vereador. Porque vai chegar um momento, quer dizer, não faz lógico que essa casa custar 240 milhões. Esquecendo a outorga onerosa, isso só por isso já é uma pornografia, né? Assim, você imaginar que 41 vereadores custam 240 milhões de reais, é um negócio de 6 milhões de reais por ano para não fazer nada, e ainda que estivesse fazendo muita coisa, para que 6 milhões de reais? Tem mais de 1.500 funcionários aqui dentro. Para quê? É para ficar produzindo lei de homenagem do dia, não sei o quê. Ontem semana passada a gente estava comentando, até postando isso. Belo Horizonte tem um dia da torcida do América, um dia da torcida do Cruzeiro, um dia da torcida do Atlético. Para quê? Produzir lei aqui, gente, custa aproximadamente 800 mil reais por lei editada. É um negócio inacreditável, a inutilidade. Você tem todo o meu apoio. Da minha parte, eu acho que está fácil. Dá para a gente pegar mais do que 40%. Você falou em 20%, dá para cortar mais do que 20%. Eu fico com a dúvida na questão do plano. Quando fala dos eixos, esse eixo leste-oeste é qual a ligação? Porque fala Pedro I, Pedro II, Antônio Carlos, e fala leste-oeste. O eixo leste-oeste, na verdade, ele não é um conjunto de avenidas, né? Ele é uma sequência, desde a própria Andradas e Tereza Cristina, atravessando por outros corredores que levam a gente até Contagem. Se você pegar a Via Expressa e a continuação dela na Andradas, talvez seja o que melhor representa o que eles chamam de eixo leste-oeste. Mas ele, diferente do eixo Antônio Carlos, que é um eixo em cima de via, esse é mais um eixo geográfico mesmo. As possíveis obras do entorno do Boulevard são obras do eixo leste-oeste. Agora, a cidade não é um mecanismo cartesiano, né? Então, assim, não é simples também quando a gente fala dividir a cidade simplesmente em eixo norte-sul e eixo leste-oeste. Eu sempre chamo a atenção das pessoas que o Barreiro é a nossa parte mais ao sul da cidade. Então, assim, normalmente quando você fala a região sul da cidade, você está falando ali do entorno do centro, né? Então, mas o sul mesmo é o Barreiro, né? Então, mas o leste-oeste é a linha de corte por cima do Arrudas e atravessando. Ali perto da cidade administrativa, foi uma coisa que me chamou a atenção. Parece que ali vai ser do mesmo jeito, falar de uma operação urbana ali. Ali isso foi discutido na época do Lacerda, que a época era um pedido do governo do Estado e tal. A maior parte das apropriações ali já acabaram. Se você quiser, a gente até te manda isso depois. O Estado já é proprietário de grande parte das áreas. Então ali poderia ser feito a Codemig. Ali poderia ser feito ali um pensamento para desenvolver melhor aquela região, chegar o transporte público mais perto, urbanizar melhor aquilo. O problema hoje é capacidade de investimento. Existem alguns projetos interessantes de alternativas de transporte que passam pelos grandes corredores, desde o projeto do VLT de Belo Horizonte, que está pouco desenvolvido, mas está aí, o metrô, o próprio veículo, o próprio monotrilho. O problema é que não há nenhum recurso para esses projetos. O governo do estado está quebrado aí, você está vendo o que ele está fazendo, e o governo do município está acumulando um déficit que esse ano deve ser de 300 milhões de reais. E aí não é culpa do Calil, não, para ser sincero sobre ele. A arrecadação total do município de Belo Horizonte este ano deve ser alguma coisa perto de 20% inferior à arrecadação total de 4 anos atrás. Então, assim, você pode fazer a conta com o seu dinheiro de casa. Se ao longo de 4 anos você perder 20% da sua receita, a sua capacidade de investimento vai a zero, e a do município foi a zero. Muito dinheiro mal gasto, serviço público inchado onde não precisava e faltando gente nas pontas que precisava. Então, assim, tem pouco guarda municipal, a saúde agora que está se recompondo, a educação continua não tendo os quadros plenos, mas tem uma estrutura de meio inchada. Então, tem 70 mil funcionários públicos no município. A média de espera para endoscopia estava com 8 meses.
Apesar de eu achar nesse caso específico, no caso da saúde, que a gente tem um problema mais sério de gestão do que de recurso. Sim. Porque como quem financia isso, na verdade, é o governo federal, ele é que faz todo o repasse do SUS para o custeio dessas operações regulares da saúde, exames regulares da saúde. Se a gente tivesse um sistema de gestão melhor, você resolvia esse problema. São Paulo conseguiu resolver um problema mais sério do que o nosso no prazo de 1 ano. Ele pôs, de alguma forma, os exames em dia, cirurgias eletivas em dia. Belo Horizonte não está conseguindo organizar Aquele isso. jatinho de 63 mil dava para fazer 780 induções. E o engraçado é que eu não consigo entender a utilidade. Porque não estou discutindo só a legalidade, não. Porque discutir a legalidade é bonitinho, que tem uma lei que fala que pode fretar, né? Mas para que você precisa pegar um jato? Eu tenho uma dúvida, para que você precisa ir a Brasília para conversar com o ministro? Porque, teoricamente, essas relações institucionais elas deviam acontecer pelos canais oficiais que não demandam deslocamento de ninguém. No caso específico desse de 63 mil, foi para despachar com o ministro do Supremo, sendo que Minas Gerais, Belo Horizonte, já mantém 6 procuradores residentes em Brasília, que podiam muito bem pegar o carro deles e ir lá no Supremo. Mas você pega e gasta 63 mil reais para isso, e o retorno, a resposta do governo, falou, não, faz parte das atividades institucionais, mas de certo atender as pessoas que estão na fila, fazer endoscopia, não faz parte das atividades regulares institucionais. A agenda do Barroso era uma solenidade de 10 minutos. Não, é uma agenda de cortesia. E o registro que a gente tem é uma fotografia do procurador-geral entregando um livro para o Barroso. Então, assim, é o autógrafo mais caro da história de Belo Horizonte. Custou mais de 60 mil reais para o procurador dar um autógrafo. Loucura. Nós entramos com a ação ontem, né? Eu, Dorgal e Gabriel, pedindo a devolução dos recursos, mas também pedindo para que a justiça impeça que se façam mais tratamentos desse tipo. Não tem cabimento, gente. Nada justifica, nesse mundo que a gente vive hoje, fretar um avião para mandar um prefeito para Brasília. Não tem lógica isso. Vamos ver nos próximos dias. Tem me chamado muita atenção essa intenção de fazer o ajuste. Sempre foi assim no Brasil, do ponto de vista da receita, sempre tirar mais. Ele é mais fácil, né? Mas assim, a gente tem que começar a mudar a cultura. Então, a gente poderia começar dando um exemplo de fazer o ajuste do ponto de vista da despesa, de cortar. Então, está um momento de sacrifício. Você pega uma casa que custa 240 milhões, um gasto, até que parece que o Cali diminuiu por essa queda na arrecadação, mas teve um período na administração anterior que você gastava uma fortuna com propaganda. Não, e mesmo assim, ano passado você gastou 30 milhões de reais. Propaganda. É menos do que o Márcio Lacerda gastou no passado, mas é pouco, gente. 30 milhões de reais? Eu estou com um projeto em andamento, somos 5 autores. É um projeto que limita os gastos de publicidade a 0,5% do orçamento, o que reduziria essa despesa total para alguma coisa próxima de 5 milhões de reais no município. Ainda é muito dinheiro, na minha opinião, mas é porque a gente não conseguiria também falar, não, simplesmente não vai gastar mais nada, eu não consigo. Então, a 0,05% do orçamento. E aqui na Câmara a gente reduziria também a 0,05%, o que levaria a despesa a 500 mil reais por ano. Eu acho que seria um avanço enorme. Ela foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça, de Legislação e Justiça aqui. Vamos ver como é que ela vai tramitar ao longo das próximas semanas. Os veículos de comunicação ficam muito bravos, que eles falam que eles precisam. Só que, olha, a função do poder público não é manter veículo de comunicação, não. Então, espero que passe. O Jorge Cajuru, que hoje é vereador em Goiânia, eu conheci ele, morou em Belo Horizonte, cheguei a advogar para ele. Ele teve um problema em Goiânia com isso. Ele parou de fazer